Olá, pessoal. Eu sou o Edu Agni, estou aqui com a Tati Fukamati. Oi, pessoal. Boa noite. E a gente vai começar daqui a pouquinho, às 8 horas em ponto, a gente vai começar a nossa live sobre empatia para o UX, né? A gente sabe que empatia é uma das principais qualidades, não só para quem trabalha, né, na área de experiência do usuário, de design thinking, como também é uma das principais qualidades do ser humano em si, né? E a nossa ideia é falar um pouquinho sobre o papel da empatia para UX. A gente vai falar um pouquinho também sobre o curso de empatia para UX que a gente vai fazer aqui na Merco com a Tati no dia 22 de novembro, né? As inscrições já estão abertas, já está acabando, inclusive, né? E aproveitar que um pouquinho, né, a gente começou um pouquinho antes aqui para o pessoal já ir se aquecendo, né, mas soltar aqui uma notícia, né, a gente acabou de ver uma notícia aqui de que o Museu da Empatia chega em São Paulo no dia 18 de novembro, né, e vai ficar até o dia 17 de dezembro. Vou jogar aqui nos comentários o link da notícia, né. O Museu da Empatia ele é um projeto que acontece lá na Inglaterra, né. Ele acontece no que parece ser uma caixa de sapato gigante, e a ideia dele é fazer com que você caminhe com o sapato de outras pessoas, né? Uma expressão usada lá na Inglaterra, né? Que representa muito a ideia da empatia, né? Você caminhar com o sapato de outra pessoa, ou seja, você se colocar na pele dessa outra pessoa, sentir como ela sente, entender como é a vivência, a caminhada dela, né? Você conhece esse projeto? Conheço. Lá na Inglaterra, o Museu da Empatia, ele é super completo, ele tem várias etapas, né? E aqui no Brasil, eu não sei como é que vai ser essa versão que vai pro Parque do Ibirapuera, a partir do dia 18, mas acho que alguns meses atrás, teve um pocket do Museu da Empatia, que aconteceu no TEIA GNT, que foi o evento da GNT que falou um pouco sobre empatia. E basicamente, nesse pocket, a experiência era de você pegar um sapato, de fato, de uma pessoa e um fone de ouvido. E aí você colocava esse sapato, colocava o fone de ouvido, e aí você ia escutando toda a história da pessoa que é a dona daquele sapato, né? Então eram alguns minutos da pessoa narrando alguma história, alguma parte da vida dela, e você realmente se colocando no lugar dela, sentindo como é ser aquela pessoa. E foi uma experiência muito legal, esse pocket. Eu nunca tive a oportunidade de ir para lá, para Inglaterra, ver o museu como um todo. E agora eu não sei, ver, né? Não sei nesse formato quanto vai vir. Eu acho que é mais do que esse pocket, né? Estou super curiosa. Pelo que eu vi na notícia aqui, eles vão disponibilizar 25 depoimentos, né? E aí o depoimento vem acompanhado do sapato da pessoa. Então a ideia é que você calça o sapato pela pessoa e aí eles te convidam a caminhar pelo espaço ouvindo, né, o depoimento dessas pessoas para você ir se sentindo um pouquinho na pele dela, né, ouvindo depoimento, se imaginando no lugar dela, usando o sapato e caminhando. É uma ideia bem legal, assim, eu já tinha publicado no meu blog um post chamado Poder da Empatia, em que eu acabava até comentando um pouquinho desse projeto, desse museu, mas, enfim, vai ficar ali um mesinho disponível no Ibirapuera, acho que quem tiver um tempinho para ir, vai valer bastante a pena. Eu vou reservar na minha agenda aí um tempinho para poder ir conhecer lá. Eu quero ir várias vezes, eu queria ouvir os 25 áudios, saber todas as histórias. Pois é. Bom, gente, 8 horas, então para quem está entrando agora, né, eu sou Edu Agni, estou aqui com a Tati Fukamati e a gente vai começar a nossa live aí falando sobre empatia para UX, né? Eu sempre falo nos meus cursos na área de UX, né, principalmente o UX Weekend, que é o meu curso mais introdutório, ou na nosso curso de formação aqui de UX, sobre empatia ser a principal qualidade, né, de um profissional que trabalha na área de experiência do usuário. Então, eu costumo até dizer assim, que você pode não saber aplicar um teste de usabilidade, pode não saber criar uma persona, ou pode não saber alguma técnica mais avançada, mas se você conseguir desenvolver ali a sua qualidade da empatia, já é o primeiro passo, né, para você trabalhar na área de experiência do usuário. A área de experiência do usuário não é uma disciplina, né, ela é muito mais um conceito, muito mais uma abordagem centrada no usuário que a gente utiliza nos projetos e, logicamente, que para isso é essencial que você tenha essa capacidade de se colocar no lugar do usuário, né. Por isso que
aqui na Mergo a gente está promovendo esse curso de empatia para UX, que vai ser ministrado pela Tati. No dia 22 de novembro, vai ser uma quarta-feira, a partir das 19 horas, né, das 19 às 22 horas, onde a Tati vai apresentar para vocês aí um pouquinho na prática, né, a importância de se trabalhar aí a atividade, fazer a atividade de empatia, né, nos projetos de UX. Vou pedir para a Tati se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho sobre a sua carreira e principalmente como que você entrou, né, nessa coisa da empatia, né, você vem proliferando bastante conhecimento aí pelo Brasil com relação a isso. Queria que você falasse um pouquinho. Legal. Boa noite, pessoal. Eu sou a Tati Fukamati, eu sou fundadora do projeto Revolução da Empatia. E para contar um pouco como eu cheguei até aqui, normalmente a gente fala da nossa carreira, né, da nossa formação, e eu tenho uma formação um pouco esquisita. Eu sou bióloga, mas nunca trabalhei como bióloga, trabalhei muitos anos numa empresa de consultoria de educação executiva, cuidava de projetos de sustentabilidade. E aí, em 2013, eu fui fazer uma pós-graduação em neurociência e psicologia aplicada. Eu queria entender um pouco como é que o nosso cérebro funciona, como é que a gente toma decisões, de onde vêm os nossos hábitos e tal. E aí, dentro dessa pós, eu precisava escolher um tema de estudo e eu acabei escolhendo o tema da empatia. Então, eu comecei a mergulhar no mundo da empatia pela neurociência, entendendo um pouco o que é empatia, como é que ela acontece, como é que ela se processa, o que a ciência tem descoberto sobre a forma como a gente se relaciona uns com os outros, né? E aí eu me apaixonei por esse tema, porque eu comecei a ver o super potencial de transformação que a empatia tem, seja nas nossas relações pessoais, ou até mesmo o potencial de criar produtos e serviços muito mais empáticos, o potencial que a empatia tem de ajudar a gente a criar um mundo melhor para todo mundo. Então, em 2016, né, no começo do ano passado, eu saí da empresa que eu trabalhava e criei a Revolução da Empatia, que é esse projeto que hoje facilita e entrega palestras, workshops, experiências de empatia, tanto num formato aberto para pessoas, quanto num formato fechado para organizações, no formato in company também. Então tem sido uma experiência muito legal falar um pouco mais sobre empatia e ajudar as pessoas a entenderem um pouquinho mais o que é empatia, né? Porque a gente sabe que a empatia virou um buzzword aí do momento, né? Tá todo mundo falando de empatia, as empresas estão falando de empatia, mas nem sempre as pessoas sabem realmente o que isso significa e nem sempre as pessoas entendem como é que ela acontece e como é que ela pode ajudar a gente a transformar as nossas empresas, a criar produtos melhores, serviços melhores, né? Então esse tem sido um pouco do meu trabalho, de ajudar as pessoas a ampliarem um pouco a visão do que é empatia e como ela pode ser realmente transformadora e revolucionária. E eu andei vendo bastante, sim, tem algumas matérias que andam saindo, principalmente quando você fala, né, sobre competências aí que as empresas vêm cada vez mais exigindo dos profissionais, não só da área de experiência do usuário, mas nas áreas gerais, né? O quanto as soft skills hoje vem sendo mais importante que as tech skills, né? E a verdade é que a empatia vem sendo uma das competências mais solicitadas. Você, inclusive, vem fazendo um trabalho em algumas empresas, né? Algumas consultorias. Fala um pouquinho para mim. Eu curiosa falar isso. Eu estava, ano passado, num seminário lá em Florianópolis e estava uma das diretoras da Singularity University, né? Que é uma das universidades mais inovadoras de tecnologia no mundo, ligada à NASA. Grande parte das tecnologias mais inovadoras e diferentes que estão surgindo por aí saem de lá. E a Darlene, que é essa diretora, ela estava num painel justamente falando sobre a importância da empatia, da ética, da inteligência emocional nesse mundo em que a tecnologia está na mão de todo mundo tem o poder de criar coisas e usar a tecnologia para se conectar com o mundo inteiro. Nesse cenário, quanto é importante a gente desenvolver a nossa empatia e esses soft skills para que a gente se lembre que a tecnologia ela tem que estar sempre a favor das pessoas, né? Ela existe para que a vida das pessoas possa ser mais fácil, mais feliz, e não o contrário, né? Não para que a tecnologia
sei lá, piore a vida das pessoas de alguma forma. Então eu acho que cada vez mais a empatia ela é uma das principais competências do futuro. Eu acompanho muito esses estudos internacionais sobre quais são as competências da liderança do futuro, que competências vão ser mais exigidas em 2020. E a verdade é que a empatia está sempre nos top 5 ou top 10 de competências, seja com o nome de empatia, seja com o nome de inteligência interpessoal. Mas é isso que a gente está migrando para um mundo cada vez mais em rede, cada vez mais colaborativo. E para operar nesse mundo, a gente precisa saber se colocar no lugar do outro, a gente precisa conseguir enxergar além do nosso ponto de vista, né? Então, também aí, já conectando com o UX, quando você tem um problema, quando você tem um serviço, e você consegue olhar para ele por vários pontos de vista, e não só pelo teu ponto de vista, a chance de você encontrar uma solução inovadora é muito maior. Então, eu sinto que as empresas também estão começando a perceber isso, estão começando a entender que a empatia ela é uma competência essencial, porque ela, de fato, melhora os relacionamentos entre as pessoas, ela tem o poder de aproximar, integrar mais diferentes áreas. Ela é essencial para a formação de lideranças, mas mais do que isso, a empatia é uma ferramenta de inovação e a empatia pode ser vista quase como uma estratégia mesmo de inovação, de criação de produtos, e as empresas estão atentas a isso. Então, meu trabalho tem sido muito entrar um pouco no universo das empresas, entender onde é que está o desafio de empatia. Às vezes o desafio de empatia está no relacionamento, e a gente precisa usar a empatia como ferramenta para integração, mas às vezes está na inovação, e a gente usa a como ferramenta para inovação. Então, eu acho que está começando, e que bom que a empatia é esse buzzword hoje, que tem mais gente falando disso, porque de fato as empresas, as organizações estão mais conscientes da importância dela e do impacto que ela tem. Uma coisa engraçada, assim, eu até andei lendo, todo dia eu estou lendo alguma coisa nova, e eu vi alguém comentando, me perdoe quem colocou isso, eu não lembro quem foi, mas eu faço a relação disso quando a gente trabalha justamente na área de pesquisa, né, de research, entrevistando pessoas, criando personas, mapeando jornadas do usuário. E aí eu vi alguém comentando assim que as pessoas que fazem pesquisa, às vezes, acabam se preocupando em mapear ali a emoção do usuário. Então, qual é o momento de motivação dele, qual é o momento de frustração, de incerteza. Só que esse tipo de mapeamento nem sempre ele cria, de fato, uma conexão, né, para você entender, de fato, o que a pessoa está sentindo naquele momento. Uma coisa é você dizer que a pessoa está frustrada naquele momento. Isso é o que mais acontece. A gente vê pessoas frustradas, emocionadas, felizes, e ainda assim não criar essa conexão de entender, né? O que você acha que esses profissionais precisam fazer, de fato, para criar conexões com os usuários, e não simplesmente mapear momentos de frustração, de motivação, de incerteza e tudo mais? Acho que eu vou dar aqui um spoilerzinho bem pequeno do workshop. A gente fala, e aí não sou só eu, né? A ciência traz que a empatia ela tem 2 componentes principais e que precisam estar sempre juntos, que é um componente cognitivo e um componente afetivo. Então, esse componente cognitivo, ele tem a ver com essa nossa capacidade de, racionalmente, sabe, entender quem é, no caso do UX. A gente consegue entender quem é o nosso usuário, a gente consegue entender o que ele pensa, o que ele sente, onde é que ele se frustra. A gente racionalmente faz esse exercício e se coloca no lugar dele, né? Só que a empatia ela tem um outro componente, que é um componente afetivo, que é o componente do compartilhar o sentimento. Eu talvez não consiga me colocar exatamente no lugar do outro, saber exatamente o que ele está sentindo, mas a gente consegue fazer esse compartilhamento, a gente consegue sentir um pouco o que o outro está sentindo. E as nossas memórias afetivas, elas têm um poder muito maior de moldar as nossas ações, as nossas decisões, né? Então, eu acho que o que falta, talvez, é um pouco mais do que olhar os dados e fazer pesquisas e fazer várias perguntas. Acho que tem um exercício de
como é que tá? Como é que essa pessoa de fato se sente? Como é que eu me sinto no lugar dela? Porque quando a gente consegue fazer essa conexão afetiva, a gente realmente se conecta com as dores e com as necessidades desse usuário, e isso faz realmente com que a gente se preocupe mais, com que a gente esteja mais atento a atender e responder aquelas dores, aquelas necessidades com as quais a gente se conectou, muito mais do que a responder os dados e os números que a gente descobriu numa determinada pesquisa. Então, eu acho que entender que a empatia tem esses dois componentes ajuda a gente a fazer o exercício de empatia de uma forma muito mais completa e que vai ter muito mais resultado, com certeza. E existem pessoas que podem ter mais de um componente desenvolvido, né? Muito mais o lado cognitivo, muito mais o lado afetivo. Na verdade, o que precisa haver é um equilíbrio desses dois componentes, né? Eu costumo falar que precisa haver um equilíbrio, porque desenvolver só uma desses aspectos da empatia é muito perigoso, ou para você ou para o outro. Então, quando você desenvolve só empatia cognitiva, você consegue se colocar, você consegue entender o que o teu usuário precisa, o que o teu usuário sente, mas você não se conecta com o sentimento dele, a chance da gente usar a empatia de uma forma manipulativa é muito grande. Então, entendo o que ele sente, entendo o que ele pensa, o que ele precisa. E é uma coisa que a gente vê constantemente. Principalmente quando a gente fala em sites, em e-commerce, sites como aqueles sites que ficam te manipulando para você realizar uma compra. Site de passagem aérea especialista nisso, hein? Manipular você, inserir dados, colocar numa certa sequência que vai te induzir a comprar ou te induzir à realização que eles querem, né? Justamente, eu entendo você e eu uso você e eu uso essa informação que eu tenho a respeito de você a meu favor, para conseguir que você compre aquilo que você quer, que eu quero que você compre, aquilo para que você tome a decisão que eu acho que você deveria tomar. Então, só a empatia cognitiva, ela pode ir para esse lado um pouco manipulativo. E só a empatia afetiva, que é essa empatia em que eu só sinto o tempo todo o que o outro sente, mas não consigo fazer esse exercício de racionalização disso, de distanciamento, de entender que essa tua dor não é a minha, como é que eu processo isso para te ajudar da melhor forma possível, isso traz pra gente um desgaste emocional muito grande. Isso é uma coisa que as pessoas sempre falam. Ai, Tati, mas ser empático o tempo todo cansa, a gente fica doente, a gente fica exausto. Tem até aquela coisa daqueles profissionais que se recomendam que eles... tentem diminuir a empatia, né? Por exemplo, médicos, né? Enfermeiros, pessoas que trabalham com assistência social, esse tipo de coisa, porque se você se conectar diretamente com as pessoas o tempo todo, você acaba sofrendo muito, né? E esses profissionais normalmente desenvolvem técnicas para lidar com isso. Só que a gente tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas falam pra mim, mas pensa, tipo um médico que lida com a morte o tempo todo, como é que ele vai se conectar o tempo todo? Aí eu pergunto, você faz o que da vida? Eu sou administrador. Tipo, a pessoa não é um desses casos em que existe um estresse empático e uma carga emocional muito alta, né? Para nós, pessoas que não estamos expostos a essa carga emocional tão grande, a empatia é um processo natural, e se ela for feita com equilíbrio, ela não leva a gente a esse desgaste. E esses profissionais, eles obviamente têm que ser preparados para lidar com isso, e eles encontram estratégias, mecanismos para balancear esse excesso de contato com o outro, né? Mas para nós, principalmente, imagina, quem trabalha com UX, que é o foco do nosso workshop, isso tem que ser exercitado mesmo. Essa é uma ferramenta que tem que estar na ponta da língua, digamos assim, porque ela afiada, né? Ela tem que estar afiada, porque ela ajuda a criar melhores produtos, melhores serviços. Claro. Pessoal, só dar um recadinho aí, quem está acompanhando aqui a nossa live, quem quiser deixar perguntas para a Tati ou para mim sobre a questão da empatia, sobre como desenvolver empatia, sobre como empatia é essencial nesse processo de design centrado com o usuário, pode ir deixando perguntas aí, tá? A ideia é que nosso papo dure mais uns 10 minutinhos, então se alguém tiver mais perguntas, pode ir deixando aí que a gente vai respondendo, vai conversando, né? Tati, eu queria que você falasse um pouquinho do workshop, né? Só lembrando, pessoal, de novo, a gente vai fazer o workshop aqui na Mergo, dia 22 desse mês agora de novembro, que é uma quarta-feira, às 19 horas.
né, com a Tati, workshop Empatia para UX, né, então a gente vai tentar mostrar um pouquinho, tanto na teoria quanto na prática, né, a importância da empatia, tanto para o ser humano, quanto na área de desenvolvimento de produtos, na área de experiência do usuário, né. Então eu queria que você contasse um pouquinho, sem muito spoiler, né, mas contasse um pouquinho aí, pode ter um pouquinho de spoiler, mas contasse um pouquinho aí sobre qual que é a ideia desse workshop, o que você pretende fazer. Inclusive, teve pessoas me questionando sobre se ele não seria uma coisa mais teórica, aquela coisa mais sadial, precisa de informação, né? Muita gente ficou na dúvida sobre como poderiam ser as práticas, né, desse tipo de workshop. Então, eu queria que você falasse um pouquinho de como você vai abordar ele. Então, a nossa ideia, e é importante a gente lembrar que a gente está falando aqui de um workshop de 3 horas, né? Então, a gente não tem tempo de fazer um super mergulho em todas as possíveis práticas e ferramentas e tal, mas a nossa ideia é principalmente entender melhor o que é empatia e como é que ela se conecta com o universo de UX, com o universo de um profissional que trabalha com experiência do usuário. E eu falo isso porque muitas pessoas têm a tendência a falar, mas eu sei o que é empatia. A gente fala, empatia é essa nossa capacidade de se colocar no lugar do outro. Sabe. Beleza. Empatia é muito mais do que isso. E quando a gente explora esse universo do que é empatia, do que ela acontece, entender por isso que eu estava falando agora, de entender esses 2 componentes, mas uma série de outras coisas que a gente pode entender sobre a empatia, ajudam a gente a ampliar a nossa visão e olhar para a empatia de uma forma diferente, que traz para a gente muitos novos caminhos para a ação. Então, a ideia do workshop é, no primeiro lugar, trazer uma contextualização do que é empatia. A gente vai fazer algumas práticas rápidas também de como é que ela acontece no nosso corpo, como é que acontece o nosso processo de espelhamento, que é uma coisa muito legal, mas eu vou contar só no workshop. E aí depois a gente vai entrar um pouco nesse universo do UX mesmo, né? Como é que empatia e UX tem a ver? O que as nossas experiências de usuário, de falta de empatia ou de muita empatia dizem pra gente, né? Porque muitas vezes a gente esquece de olhar para tudo que a gente já viveu. Então, se a gente faz um resgate de quais são as nossas piores experiências de empatia como usuários, nossas melhores experiências de empatia como usuário, só aí a gente já tem 1000 sinais de coisas que a gente poderia estar fazendo diferente, né? Então, as nossas práticas, elas vão ser, no primeiro momento, um pouco para entender o que é empatia e sentir, e num segundo momento, entender o que empatia e UX tem a ver e como é que a gente pode transportar, para a gente ter alguns insights de como é que a gente pode transportar isso para o nosso universo de trabalho. Importante dizer uma coisa, porque assim, muitas vezes quando eu falo que eu trabalho com empatia, vou nas empresas principalmente falar das possibilidades de trabalho com empatia, muitas vezes as pessoas acham que é uma coisa meio mimimi, sabe? Ai, que empatia, a gente vai se abraçar o tempo todo e a gente vai ouvir o tempo todo as histórias do outro e se conectar com isso. E essa é uma parte importante do trabalho de desenvolvimento da empatia como competência, como habilidade socioemocional, mas não é essa abordagem que a gente vai trazer para cá. A gente vai trazer uma abordagem muito mais pragmática do que ela é, que insights isso traz para a nossa vida e para o nosso trabalho e como é que ela se aplica dentro desse contexto de UX. Então, quem tiver com medo de ser um negócio muito rare, sabe? Muito fofinho. Muito bicho grilo. Muito bicho grilo. Não se preocupem, não é isso. O Edu já viveu algumas experiências comigo e ele pode dizer que não é isso. Com certeza não é. Pode dizer que é uma coisa que eu acredito que vai agregar para vocês, não só quanto profissionais, né, mas quanto ser humano. Aliás, eu acho que um bom profissional de UX, ele parte, na verdade, de um bom ser humano que tenha justamente essa visão, esse trabalho de se colocar no lugar do outro. Hoje, que a gente vive numa época de ânimos muito acirrados, polarizações, né? Tudo que você diz no sentido de olhar e entender o outro acaba virando mimimi, né? Mas não é esse o objetivo, na verdade, eu acho que é essencial a gente criar essas conexões com as outras pessoas. A gente, até no ambiente mais corporativo, mais empresarial, a gente sabe
o quanto as empresas estão dando de importância para essas soft skills, para essas competências mais ligadas a relacionamento interpessoal, a colaboração, né? A gente tem lá como os pilares do Design Thinking, por exemplo, né? A empatia, colaboração e experimentação. Mas a colaboração também não funciona sem empatia, né? Então, uma coisa, de certa forma, está ligada à outra, né? Enfim, acho que é essencial, não é uma coisa de mimimi, é uma coisa que só tem de agregar mesmo, né? E acho que precisa começar a entrar, eu costumo falar bastante isso, né? Que eu acho que a empatia já está entrando como valor nas organizações e ela precisa começar a entrar como ferramenta, como estratégia mesmo. Que se for feita, se a empatia for vista como uma estratégia que é genuína e que é poderosa e que tem um plano de ação de como é que a gente cria essa relação de empatia, vai ser incrível, isso não tenho dúvida que isso traz resultados impressionantes. Esse ponto que você falou de ser uma ferramenta, eu acho que é principalmente dessa forma que vocês têm que enxergar, né? Não só como uma qualidade, né, do próprio ser humano, mas hoje qualquer pessoa que trabalha com experiência do usuário, que trabalha com pesquisa com o usuário, que trabalha com desenvolvimento de produtos centrado no usuário, tem empatia como uma ferramenta, né? É algo essencial, que você tem que entender como funciona, que você tem que entender quais são os gatilhos ali para criar conexões, entender como que você pode ou não estar manipulando o seu usuário ali, às vezes até de uma forma inconsciente, porque quem não entende como funciona esse trabalho da empatia pode cair nesse erro inevitavelmente. Então, acho que o principal é a gente entender a empatia como uma ferramenta, não só como uma qualidade do ser humano, mas como uma ferramenta de trabalho mesmo, né? Sim. E que quanto mais a gente tiver ela como uma qualidade nossa, mais fácil vai ser transpor ela para o nosso trabalho como competência profissional, né? Isso sem dúvida. O primeiro passo é ter absorvido isso, né, como um lado humano seu, né? A partir daí você desenvolve isso como uma ferramenta. Né? A gente está chegando no fim da nossa live, queria só jogar mais um comentário para você, Tati. Voltamos, caímos, mas voltamos. Eu vinha dizendo, né, só para a gente finalizar o nosso papo, que eu li um artigo recentemente, um texto, acho que foi num blog e tal, e aí a pessoa estava falando, na verdade, que empatia não é algo que funciona, na verdade, principalmente para quem trabalha com UX e tal, porque, de fato, você nunca vai conseguir se colocar na pele de outra pessoa e sentir como ela sente, né? O texto dizia que se você não passou pela vivência que aquela pessoa passou, né? Não é uma coisa simplesmente vestir os sapatos dela, né? Mas você nunca vai conseguir se colocar no lugar daquela pessoa e sentir como ela de fato sente e tudo mais. Eu acho uma visão muito literal, né? Na verdade, quando a gente está falando de empatia, a gente não está falando de uma coisa, quero ser John Malkovich, né? A gente não vai literalmente entrar na pele da pessoa, né? Mas eu queria que você comentasse um pouquinho o que você acha disso, né? De essa coisa que muita gente acha. Eu não vou, de fato, me colocar na pele de uma pessoa, isso é óbvio, né? Mas como que a empatia trabalha, de fato, essa questão? Eu acho muito esquisito todos esses discursos que pegam um aspecto ou um ponto de atenção de alguma teoria e usam isso para invalidar a teoria como um todo. Então, por exemplo, eu acho que é impossível a gente estar no lugar de outra pessoa e sentir exatamente aquilo que ela sente. Acho que talvez seja, porque temos histórias de vida diferentes, temos contextos, experiências diferentes que fazem nós sermos diferentes. Isso não significa dizer que eu não posso me conectar com aquilo que você está sentindo. Eu não preciso... Sei lá, eu não preciso ter perdido a minha mãe para imaginar que uma pessoa que acabou de perder a mãe tá muito triste. Ou eu posso, sei lá,
a vida inteira tá no mesmo emprego, felizona, e entender a alegria de uma pessoa que estava desempregada em conseguir um novo emprego. A gente não precisa necessariamente ter passado por exatamente as mesmas experiências para se conectar com o que a outra pessoa está sentindo, né? E quando a gente fala do conceito de empatia, a gente fala empatia se colocar no lugar do outro, conseguir adotar a sua perspectiva, conseguir enxergar o mundo pelos seus olhos e compartilhar os seus sentimentos. Então eu sinto junto com você, eu não preciso sentir por você exatamente a mesma coisa que você está sentindo, mas eu sinto junto e eu me deixo influenciar e me deixo contaminar por aquele sentimento que você está me passando, né? E a gente faz isso, como eu falei, a gente vai falar isso no workshop, a gente faz esse processo de espelhamento, de se enxergar no outro e do outro se enxergar na gente a todo momento, e isso é algo biológico, neurológico, uma característica do nosso cérebro. Então, talvez a gente nunca consiga sentir exatamente o que o outro está sentindo, mas talvez a gente não precise sentir exatamente o que o outro está sentindo para se conectar. Não tem porquê. Para se conectar com ele, para se preocupar com ele, para querer responder a essa conexão da melhor forma que a gente puder. Então, é um ponto de atenção? É um ponto de atenção para eu não me colocar no teu lugar e não achar que eu estou sentindo o teu sentimento pelo meu ponto de vista, pelo meu viés, pelo meu julgamento. Então é um ponto de atenção, mas isso não significa que a gente não consiga se conectar e que a gente não precise se conectar. Então, assim, empatia, quem não assistiu Quero Ser John Malkovich tem no Netflix, tá? Assistam lá, mas sim, empatia não é isso, empatia é conexão, né? Criar conexões com as pessoas. É isso. A Tayane está fazendo uma pergunta aqui. Trabalhar a empatia é um desafio maior em uma época que a intolerância nas redes sociais é cada vez mais vista? Eu não sei se é um desafio maior, mas eu acho que é um desafio mais urgente. Então, se a gente olha para a nossa sociedade e a gente percebe que talvez a gente tem sinais de que a nossa sociedade está mais intolerante, isso significa que é mais urgente a gente exercitar empatia. Sempre aparece essa questão, né, da empatia em tempos de redes sociais. E eu acho que as redes sociais, elas têm os dois lados. Então, de fato, ela pode ajudar a criar uma intolerância, porque para mim é muito mais fácil colocar a minha opinião se eu não tenho que lidar com a emoção que ela está causando, com o impacto que ela está causando. Se eu não estou olhando no olho, se eu não estou aqui tendo que lidar com a resposta do outro, é mais fácil eu me esconder atrás do meu computador e dar uma opinião um pouco mais agressiva ou uma opinião mais carregada de violência, de ódio, de qualquer coisa assim. Ao mesmo tempo que as redes sociais têm o poder de aproximar pessoas que jamais se aproximavam, a empatia, as redes sociais têm o poder de fazer a gente entrar mais na vida do outro, que é um exercício de empatia também, né? Então hoje, sei lá, se eu quiser saber como é que tá a vida de uma pessoa, de um jovem que vive num campo de refugiado sírio, por exemplo. Pelas redes sociais eu consigo. Você tem acesso eu tenho acesso a isso, coisa que há alguns anos atrás seria impossível, né? Então, acho que tem esses dois lados, e eu acho que se as redes sociais estão criando um terreno para mais intolerância, se é isso que você sente ou que a gente sente como sociedade, isso só para mim só significa que a gente precisa ainda mais exercitar a empatia. Não necessariamente que seja mais difícil, mas acho que é mais urgente. Eu vi um comentário num evento, já há muitos anos que eu fui, que alguém da plateia perguntou se a internet estava deixando as pessoas mais idiotas, né? E o palestrante ele falou que a internet não deixa as pessoas mais idiotas, ela torna a sua idiotice acessível para todo mundo, né? Então, eu não acho exatamente que as redes sociais tornam as pessoas mais intolerantes. Na verdade, essa intolerância existe na nossa sociedade e a internet e as redes sociais está tornando isso mais acessível, né? Então, você consegue ver as pessoas que sempre foram intolerantes, independente das redes sociais, se manifestando, e essa intolerância está se tornando acessível para a gente. Por isso que eu acredito que esse trabalho de empatia, quando a gente percebe, de fato, o mundo que a gente se encontra, né, com essa intolerância, com essas rivalidades, com essas polarizações, a questão da empatia ela se torna mais importante ainda, né? Com certeza. Acho que a gente tem outra pergunta. O João Rodrigues está perguntando em quais tipos de projetos UX a empatia não se encaixa. Existe algum?
Eu não diria que existe algum tipo de projeto que ela não se encaixa, né? Porque quando a gente fala de projeto centrado no usuário, né, ou qualquer tipo de criação de produtos, a gente está falando em resolver o problema das pessoas, né? Esse deveria ser o objetivo de todo produto, né? Resolver o problema de alguma pessoa, resolver alguma demanda de uma pessoa, e a gente não cria produtos para outras pessoas que não são agentes, se a gente não entender minimamente essas pessoas. Então, eu não vejo que existe uma limitação a esse projeto de UX, a empatia não seria legal, não se encaixaria, não. E o UX é justamente entender as pessoas, né? Aquele profissional que se diz de UX e que não tem contato com o usuário, que não fala com usuários, que não procura observar, conversar, entrevistar, aplicar testes, ele não está fazendo um trabalho focado em experiência do usuário, né? Então, experiência do usuário é entender o usuário. E quando a gente fala em entender o usuário, não é olhar métricas de comportamento dele, aquilo que eu falei no começo. É justamente isso que a Tati está falando, é criar conexões com o usuário, né? Entender ali o ponto de vista dele, entender por que ele toma aquelas decisões, entender o que ele acha que é melhor para ele, o que pode resolver o problema dele, né? Tem esse problema que a gente falou sobre você trabalhar a empatia muito mais pelo viés cognitivo do que afetivo, e isso, na verdade, pode fazer com que você acabe manipulando o seu usuário, né? Então, tem essa perspectiva de você usar a empatia de uma forma equivocada ou manipuladora no seu projeto, né? Mas trabalhar com UX é, sim, uma atividade de empatia, né? Não existe projeto em que você não se deva trabalhar a empatia se você está se colocando como um profissional de experiência do usuário, né? E assim, a gente fala dentro do mundo da empatia que a empatia é a cola das relações sociais. Sim. Sem empatia não existe relação entre duas pessoas. A empatia pode estar num nível mais alto, mais baixo, e a relação pode ser melhor ou pior, mas ela é a cola das relações. E eu não conheço, assim, até hoje nunca conheci uma empresa ou um produto que seja feito único exclusivamente por máquinas que em algum momento foram feitas por outras pessoas, ou que estejam só a serviço de máquinas que em algum momento não vão estar a serviço das pessoas. Então, acho que assim, qualquer produto, qualquer serviço, qualquer sistema, qualquer empresa, é sempre uma relação de pessoas, de quem está criando para quem está usando. Então, eu não vejo como a empatia não seja parte disso. Na verdade, sim, uma coisa importante dizer é que a gente mantém relações, conexões de empatia o tempo todo, né? Com seus amigos, com seus familiares. Quando um estranho te pede alguma coisa, quando um amigo te pede uma coisa, você interpreta isso de uma forma diferente. É porque você tem uma conexão com essa pessoa, né? O que a gente está falando com relação a trabalhar a empatia é justamente de aprender a criar conexões com mais pessoas do que a gente já está habituado a fazer no nosso dia a dia, nos nossos círculos sociais, né? E acho que é um exercício de olhar do outro, né? Então, como é que eu saio um pouquinho do meu olhar, que é cheio de viés, de preconceito, de experiências, e consigo olhar um pouquinho com o olhar do outro. E, não sei, acho que sem isso que é difícil criar um produto para outra pessoa, que outra pessoa vai realmente gostar e usar, né? A gente sabe que a criação de produtos, né, a resolução de problemas, ela parte do princípio de você aprender a olhar o mesmo problema por diferentes pontos de vista. É só assim que a gente consegue, de fato, resolver os problemas. Todas as metodologias hoje focadas em inovação, elas têm muito essa pegada colaborativa, de você unir pessoas de diferentes especialidades, diferentes contextos, justamente para que todos esses pontos de vista somados possam se transformar na solução de um problema, né? Então, quando você olha por um único lado do prisma, é muito difícil você criar um produto que atenda a várias pessoas, né? Tem mais uma pergunta aqui do Fábio Barreiro. Como trabalhar empatia em um projeto global quando você não teve acesso às múltiplas culturas do mundo? Uma coisa que é muito comum, né? E a gente ouve muito, né? Como que eu vou fazer pesquisa com o usuário? Como vou trabalhar empatia se o meu usuário está espalhado pelo Brasil ou está espalhado pelo mundo? Eu acho que tem dois pontos. Acho que o primeiro deles, e não estou falando que isso é fácil, mas se você está fazendo um produto, um serviço, qualquer coisa, para alguém, e nem você, nem ninguém da tua equipe, nem ninguém que está participando do processo de criação desse negócio, foi lá ver essa pessoa, conhecer essas pessoas, talvez aí exista um ponto de atenção, né? Eu acho que é importante você conseguir conhecer a realidade desse teu usuário de alguma forma.
Seja você estando presencialmente lá, ou seja você se conectando com ele de alguma outra forma. Mas eu acho que isso é um ponto importante. E sem isso, de fato, é um pouco mais difícil criar empatia. Numa segunda instância, a gente precisa lembrar que seres humanos são muito diferentes na sua superfície, digamos assim, e muito semelhantes na sua essência. Então, existem algumas coisas que são muito básicas a todo ser humano. Então, todo ser humano tem medo de alguma coisa, todo ser humano tem desejo de ser aceito por um grupo, todo ser humano ama alguma coisa, todo ser humano tem necessidades que precisam ser atendidas. Então, depende muito de que projeto a gente está falando, mas se a gente descer um pouquinho essa profundidade e olhar para isso e imaginar se aquilo que a gente está criando atende essas necessidades que são muito básicas de alguma forma, a gente não vai estar errando, porque isso é muito igual para todo mundo. Mas nessa camada superior, que muitas vezes é a camada com que os nossos produtos e serviços se conectam, que são das diferenças, qual é o nosso público e como é que esse público se comporta, quais são as dores, quais são as necessidades, aí eu acho que a gente precisa conhecer bem esse público e para conhecer precisa de empatia. A forma de conhecer pode variar. Você pode estar lá e viver um tempo na pele daquela pessoa, você pode tentar criar outros mecanismos. Mas sem esse exercício, eu acho que a gente vai ter uma dificuldade de fazer esse projeto dar certo. Eu entendo que isso é uma coisa muito comum. Assim, existem muitas empresas, por exemplo, multinacionais, em que tem equipes aqui no Brasil criando projetos que vão atender pessoas do outro lado do mundo, ou mesmo consultorias pegando projetos aqui que vão atender pessoas em outros lugares. Isso no mercado é relativamente comum, mas não necessariamente a gente vai ter uma solução para esse tipo de, não sei se eu posso chamar de problema que o mercado criou, né? Porque realmente, assim, primeiro, criar conexão com as pessoas, fazer atividade de empatia, não quer dizer necessariamente que você vai estar de frente com aquela pessoa, conversando, encostando nela, né? Existem formas de você tentar criar conexões, né, ou fazer atividade de empatia que não necessariamente envolve você estar de frente para outra pessoa, né? Muitas pesquisas que a gente faz na área de UX, muitas ferramentas que a gente usa, como mapa de empatia, como criação de personas, fazem um pouco essa atividade de empatia, mesmo sem você estar diante da pessoa. Isso não quer dizer que vai ser um trabalho plenamente efetivo, né? Logicamente, você conhecer a cultura dessa pessoa, ir até ela, vai ser muito mais efetivo do que você se basear em métricas, em dados, né? Não quer dizer que você não possa fazer algum tipo de atividade de empatia, mas é uma questão que não dá para ir muito além se você realmente não tiver um contato com essas pessoas, né? O Fábio está falando, obrigado pela resposta. Trabalho com UX para uma multinacional e por isso minha pergunta. Sobre esse assunto, vocês têm alguma experiência para compartilhar que tenha dado certo? Algo com bom custo-benefício? Olha, eu trabalhei numa startup recentemente, a Conta Azul, que assim, não é de nível global, né, atende o Brasil todo, mas eu ficava concentrado numa cidade, né, que era Joinville, e a gente criava um produto que atendia pessoas no Brasil todo, né. E nem sempre a gente conseguia estar presencialmente com essa pessoa, mas a gente tentava ter contato com essas pessoas de alguma maneira. Então, fosse por telefone, fosse fazendo Skype. Eu costumava muito fazer pesquisas remotas, né? Então, utilizando Skype ou outras ferramentas para ao menos conversar com essa pessoa, ou mesmo aplicar teste de usabilidade remoto, né? Isso resolve a questão? Não resolve. Nada substitui você estar no contexto real da pessoa, entendendo aquilo que no contexto dela interfere no comportamento dela, né? Mas é uma maneira que ajuda um pouquinho a amenizar essa falta de proximidade para você criar algum tipo de conexão, né? Então, é possível fazer alguns tipos de teste remoto, não são plenamente eficientes como o presencial, né? Mas é uma ferramenta que a gente ainda tem hoje para tentar suprir um pouquinho essa demanda, né? E sabe o que eu acho, Fábio? Estou entendendo que você trabalha numa multinacional, acho que vocês já devem ter produtos rodando no mundo inteiro, né? E aí, não teve como fazer esse super processo de empatia na criação dos produtos. Eu acho que uma coisa muito simples é abrir canais para que as pessoas falem e a empresa realmente escute.
Então, sim, tem gente no mundo todo, então tá, se tiver canais para que essas pessoas que usam o teu serviço se sintam realmente convidadas a falar como é que é a vida delas, a dizer de que forma o teu produto, o teu serviço funciona, não funciona, e vocês estejam dispostos a ouvir, acho que esse é um processo de conexão muito forte, entendeu? O que acontece é que as empresas têm saques por aí, que normalmente funcionam muito mal, e aí você liga lá, diz o que está acontecendo, ninguém dá bola para isso, ninguém ouve, ninguém anota, ninguém considera isso no processo. Então, eu acho que isso é um exemplo de algo que pode ser feito para criar essa conexão, para ouvir o que as pessoas têm a dizer, né? Eu tinha o hábito muito de ter uma proximidade com a área de atendimento da empresa onde eu trabalhava, né? Às vezes você não conseguia fazer extensas pesquisas com pessoas de todo lugar, mas aí você pegava uma pessoa que trabalha na área de atendimento, que ela passava todo o horário de trabalho dela falando com pessoas de todo lugar, ouvindo as principais dores, as expectativas de ganho, o pessoal da área de vendas também. Então, criar proximidade com todas as pessoas, por isso que a gente fala que é uma questão muito interdisciplinar, né? Aquela coisa de você fazer um trabalho colaborativo efetivamente, não quer dizer que você vai estar se relacionando só com os designers que trabalham com você, ou com as pessoas da área de produto, ou com os desenvolvedores. Você precisa ampliar um pouco mais esse leque. Assim, você pode ter muitas pessoas, entendo que tem empresas que trabalham com saques terceirizados, que talvez você não vá ter contato, mas se você tem essa oportunidade de ter contato com pessoas da área de atendimento, de vendas, as pessoas que se relacionam diariamente, né? Você consegue absorver muito de como é o dia a dia, o contexto, as dores, os ganhos esperados aí por essas pessoas, né? Acho que é um pouco isso. Bom, pessoal, acho que a nossa live está chegando ao fim, né? Queria agradecer muito a participação de todo mundo, as perguntas aí. Relembrar novamente que o curso da Tati aqui, UX para empatia, empatia para UX. Empatia para UX. O curso Empatia para UX vai acontecer agora dia 22 de novembro, aqui na Mergo, no nosso espaço aqui. Vai acontecer no dia 22 de novembro, é um workshop de 3 horas, ele vai acontecer das 19 às 22h30, tá? As inscrições estão abertas no site. Aqui nos comentários eu acabei de compartilhar o link da página do curso, então vocês encontram lá um pouco mais de informações sobre o que vocês vão ver nesse curso, sobre os requisitos. Infelizmente não temos previsão para o Rio ainda, Fábio. A gente vem se concentrando mais em workshops aqui em São Paulo, no nosso espaço. A gente faz algumas coisas no Rio de Janeiro de vez em quando. Esse ano a gente fez 3 workshops no Rio de Janeiro, 3 diferentes, né? Pretendemos, assim que possível, voltar para o Rio, mas a gente ainda não tem previsão. Ô, Fábio, fala para a empresa que você trabalha, multinacional, aí, contratar a gente. Aí a gente vai e faz aí. Com certeza. Tá? Mas, enfim, dia 22 de novembro, vou estar aqui com a Tati, vai acontecer o workshop. Também queria dizer para vocês que o espaço da Mergo aqui está sempre de portas abertas, então se alguém estiver precisando entender melhor um pouquinho as coisas que a gente vai ver no curso, ou quiser entender um pouquinho mais sobre o X, estiver precisando de algum tipo de mentoria, bater um papo, conhecer nosso espaço, dar uma olhadinha na nossa biblioteca, as portas são sempre abertas, é só mandar um e-mail ou mandar uma mensagem aqui na página do Facebook, marcar um horário com a gente, pode vir aqui visitar, a gente recebe, toma um cafezinho, dependendo do horário, toma uma cerveja, e bate um papo, e é isso. Então venham, participem, vai ser bem legal. Galera, brigadão, boa noite para vocês. Boa noite, tchau, tchau. Tchau.